Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O mercado financeiro brasileiro vive dias nervosos. Na última semana de agosto, o dólar registrou altas e fechou o mês em R$ 5,63. Já a Bolsa de Valores teve o seu melhor mês desde novembro do ano passado, com alta de 6,54%. É um movimento atípico, apesar de não ser algo automático. Normalmente, quando a bolsa sobe, o dólar está em queda. O que está acontecendo com o mercado financeiro brasileiro? Qual o papel das ações do governo federal nesse momento do mercado? Como essa situação afeta a economia do dia a dia, das pessoas e das empresas? A partir de agora, o JR 15 Minutos discute esse momento do mercado financeiro com Joelson Sampaio, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. E quem nos acompanha nesse episódio é Guilherme Mendes, repórter do Jornal da Record. Guilherme, essa movimentação no mercado financeiro acontece em um momento de mudanças também em um dos cargos mais importantes da área, né? Oi, Faro. Olá, professor Joelson. Exatamente, viu, Faro? O governo federal indicou o nome de Gabriel Galípolo para assumir a presidência do Banco Central, com a saída de Roberto Campos Neto, cujo mandato se encerra em dezembro. E o Banco Central tem um papel muito importante na definição de um dos índices mais decisivos para o comportamento do mercado financeiro, as taxas de juros. Professor Joelson, apesar da mudança no comando do Banco Central só estar prevista para dezembro, esse nervosismo no mercado pode influenciar a definição da taxa de juros pelo Banco Central já na próxima reunião do Copom? Essa é uma boa pergunta. É esperado que o Banco Central ele não tenha nenhum impacto em relação às expectativas de quem será o novo presidente do banco, né, já indicado pelo presidente Lula, e que esse processo de avaliação da escolha do presidente Lula pelo nome do economista Gabriel Galípolo não tenha impactos e não gere mudanças nas diretrizes da definição da taxa básica de juros. Olhando hoje os dados e também as atas do Copom, o que é possível verificar é que há ali uma consistência em relação ao papel do Banco Central em zelar pela meta de inflação, ou seja, em trazer sempre as expectativas de inflação para o centro da meta. E isso a gente coloca como ancoragem, né, das expectativas que hoje estão desancoradas quando a gente olha a inflação não presente, mas a inflação futura. E é esperado que na próxima reunião do Copom o Banco Central continue atuando dessa forma. Professor, e qual o motivo dessa situação atípica de agosto, que fechou com a bolsa em alta e o dólar em um patamar também elevado? Quando nós olhamos o dólar, nós temos um efeito que não depende apenas do Brasil, né? Então nós temos hoje um cenário de taxa de juros norte-americana elevada, o que traz um diferencial de juros em relação a outros países maior em termos de atratividade, e geralmente quando você tem esse cenário a gente tem o chamado flight to quality, que é o capital que sai de países emergentes para países desenvolvidos, que no caso temos os Estados Unidos como uma referência. Além disso, você tem outros fatores externos também que explicam, né, essa valorização do dólar frente ao real, como esse cenário de incerteza por conta das guerras que a gente observa ali na Ucrânia, com a Rússia e também de Israel na faixa de Gaza, e não só a questão da economia da China também trazendo ali resultados que, nesse caso, favorecem um dólar mais forte. Além disso, temos questões internas, né? Se a gente observar, nós temos um cenário ainda de incerteza em relação algumas diretrizes para 2025, principalmente no aspecto fiscal. Há um esforço do governo em reduzir o déficit fiscal, mas há sempre uma incerteza e desconfiança do mercado se isso vai ser de fato alcançado ou não. E tudo isso acaba explicando esse cenário, principalmente do câmbio. A Bolsa é uma melhoria em termos de resultados, né? A gente tem aí um cenário de juros ainda elevado, em 10,5%, mas temos um cenário onde houve uma redução da taxa de juros e uma melhoria da renda das famílias e também no mercado de trabalho, que explica mais esse componente positivo da Bolsa.
O relatório Focus, pesquisa do Banco Central, junto a representantes do mercado financeiro, indicou que o mercado espera que o dólar feche o ano de 2024 valendo R$ 5,33. Então, o que está sendo feito hoje para mudar esse cenário, já que o dólar está atualmente acima de R$ 5,60? O Banco Central tem realizado leilões e esses leilões têm tido impacto na taxa de câmbio, trazendo ali uma redução do dólar, o que pode contribuir para esse arrefecimento. Adicionalmente, nós temos uma expectativa de redução da taxa de juros nos Estados Unidos, o que também traz uma redução no diferencial de juros, o que pode ser atrativo em termos de capital e entrada de dólares no Brasil, e tudo isso tende a ter impactos aí no nosso câmbio, levando o câmbio a algo mais próximo a 5,30, mas lembrando também que câmbio é a variável mais difícil, para os economistas em termos de previsão, então você pode ter outros fatores que podem levar o câmbio a se apreciar ou depreciar daqui para o final do ano. Existe uma expectativa de que o Fed, o equivalente nos Estados Unidos ao nosso Banco Central, reduza os juros americanos na reunião de setembro. Esse seria um momento favorável para países como o Brasil, já que pode desvalorizar o dólar. Porque, apesar dessa tendência para os juros americanos, professor, há uma pressão para o Brasil aumentar a Selic? Excelente pergunta. De fato, há uma expectativa, até olhando ali a ata do Fed, há essa expectativa de discutir o cenário de redução da taxa de juros nos Estados Unidos, o que traria uma possibilidade de mais capital para o Brasil, trazendo um resultado mais favorável para o dólar aqui no Brasil, em termos de taxa de câmbio. Só que quando nós olhamos o nosso cenário, olhando a nossa ata, também a ata do Copom, o que a gente observa é que há ainda uma desancoragem nas expectativas, olhando a inflação do Brasil, que em 2025 a meta ela está em 3%, e a expectativa de inflação está em 4%. Então, como a gente tem essa inflação mais elevada para 2025 em termos de expectativa, o que o Banco Central quer é manter ali um sinal de proteção à meta e trazendo para o mercado esse resultado de que, se preciso for, o juro será mantido, poderá ser aumentado para ancorar as expectativas e que essa inflação para 2025 saia desse patamar de 4% para um patamar próximo a 3%. Professor, essa alta recente do dólar já teve seus efeitos sobre os preços ou ainda pode pressionar a inflação brasileira por mais algum tempo? Sim, já teve. E geralmente nós temos esse impacto de inflação quando nós olhamos o câmbio, porque geralmente o câmbio ele tem um impacto em diversos bens intermediários, então produtos que são importados, bens finais, mas não só isso, você tem também vários produtos que são importados como bens intermediários para a produção de outros produtos no Brasil, e isso acaba trazendo também esse impacto para a inflação, trazendo uma pressão maior sobre os preços, sobre o índice de preços. E claro que se a gente tem um cenário de melhoria, trazendo ali tendo uma redução da taxa dos Estados Unidos e adicionalmente a gente tendo um arrefecimento do nosso câmbio, a gente teria um resultado mais favorável para a inflação. Recentemente, o governo federal fez um corte de 15 bilhões de reais nos gastos previstos para este ano, para respeitar a meta prevista no arcabouço fiscal. Muitos no mercado, no entanto, acreditam que esse corte foi insuficiente para equilibrar as contas públicas. Essa avaliação está correta, professor? O governo tem mostrado um esforço, e trazido uma sinalização no sentido de melhorar o resultado fiscal, porém sabemos que o déficit ainda é bastante expressivo e que será preciso fazer mais esforço e trazer aí um cenário mais favorável em termos de redução do déficit fiscal. E esse é o grande desafio que o governo tem de melhorar o resultado, de fato, o resultado fiscal, mas, além disso, trazer também uma melhora nas expectativas a partir dessa melhora do resultado, para trazer uma segurança em relação ao cenário futuro do Brasil quanto à política fiscal. Porque hoje o grande desafio que nós temos é que há um receio do mercado, do governo não conseguir controlar os seus gastos, piorar esse resultado fiscal, e isso deteriorar bastante as contas públicas e trazer mais endividamento,
numa taxa de juros elevada, isso pode ser bastante prejudicial para a nossa economia. Então o governo tem feito esforço, de fato está na direção correta, mas ainda num nível insuficiente. É isso que o mercado tem cobrado em relação à política econômica. O Guilherme levantou essa questão do cumprimento da meta do arcabouço para esse ano, professor, mas o governo já encaminhou também o orçamento de 2025 para o Congresso. Qual é a perspectiva das contas públicas para o ano que vem e para os próximos? E como é que isso pode afetar o mercado financeiro? O governo tem feito um esforço de melhorias para o próximo ano. O que a gente espera é que ele consiga avançar ainda mais na agenda fiscal, principalmente no corte de gastos e melhoria ali do resultado primário, para ele conseguir trazer ali um cenário positivo em termos de controle dos gastos, em termos de trajetória da dívida, em termos de trajetória das contas do governo para o mercado. E isso é importante quando nós olhamos o orçamento do governo, porque o orçamento precisa refletir essa expectativa, precisa de alguma forma refletir essa diretriz para que traga ali um conforto em termos para os agentes econômicos, em termos de responsabilidade fiscal e controle do gasto público. Claro que se o governo ele de alguma forma perde isso, ele acaba tendo uma percepção de risco maior, e tudo isso tem reflexos, né, na taxa de câmbio, até mesmo expectativa de curva de juros no futuro e outras variáveis econômicas para o país. Professor, essa situação do mercado financeiro até agora tem beneficiado o investimento de renda fixa. Títulos do Tesouro Direto, CDBs e outras opções de baixo risco têm apresentado alto retorno. Até quando essa situação vai se manter? Sempre que os juros estão altos, elevados, né, os títulos de renda fixa, eles trazem uma rentabilidade, um diferencial de retorno maior, trazendo mais atratividade para os investidores. Então, o que a gente espera é que com uma redução da taxa de juros Selic, você tenha uma redução dessa atratividade de renda fixa e traga ali um aquecimento maior em outros mercados também de renda variável e outros investimentos, que os investidores passem, né, a se expor a mais risco por conta da relação risco e retorno. Hoje, com juros bastante elevado, ainda em 2 dígitos, a gente tem aí um cenário bastante favorável para o mundo de renda fixa, que explica boa parte desses investimentos hoje, principalmente no Tesouro Direto. Apesar do mercado estar apostando em uma alta na taxa básica de juros, a Selic, na próxima reunião do Copom, olhando mais para frente, já é possível projetar o momento em que as taxas de juros vão cair e a inflação ceder, professor? Sim, olhando o ano de 2025, há uma expectativa que, com uma redução da taxa de juros do FED para os Estados Unidos, a gente tem a melhora do câmbio. A melhora do câmbio tem aí um impacto positivo na nossa inflação. Menos inflação, a gente pode ter uma margem maior para a redução da taxa de juros Selic. É isso que a gente espera para 2025. Claro que isso vai depender de outros fatores, não só externos, como também fatores internos, inclusive fatores de condução da política fiscal, que é importantíssimo para trazer essa segurança para os agentes econômicos e para os investidores. Trazendo essa mesma questão para uma situação mais prática, professor, por exemplo, se um casal está hoje pensando em comprar um imóvel financiado, mas pode esperar por mais alguns meses, o seu conselho seria deixar para comprar depois de quanto tempo? Com taxas de juros menores, seria assim? A compra de um imóvel, que é um ativo de longo prazo, é uma decisão bastante estratégica, que ela depende de diversos fatores, né? Não apenas o fator de nível da taxa de juros, no caso a taxa Selic, mas também de renda disponível, de outros componentes, como estrutura de taxas dos bancos. Então, certamente, há uma relação entre taxas de juros Selic e taxa de empréstimo, mas isso depende muito caso a caso. Se a pessoa puder e tiver ali a oportunidade de esperar uma taxa de juros Selic menor, provavelmente ela vai ter esse benefício lá na ponta, mas isso leva um tempo, e também é importante lembrar que a taxa de financiamento na ponta, ela leva a outros fatores que além da taxa Selic. Então, o nível da taxa de juros, ela não é igual para todo mundo, ela pode variar dependendo de relacionamento com o banco e fatores de risco também. Então, linhas gerais, sempre esperar uma taxa de juros menor pode trazer ali um benefício, mas isso depende de outros fatores que nem sempre são favoráveis no tempo.
Muito bem, chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Joelson Sampaio. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, até uma próxima. Agradeço também a participação de Guilherme Mendes, repórter do Jornal da Record. Obrigado, Guilherme. Fara, eu que agradeço mais uma vez o convite. Professor, obrigado por todos os esclarecimentos. Afinal, são informações muito importantes, porque taxa de juros e valor do dólar impacta diretamente no dia a dia do brasileiro. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!